Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Nós vamos gravar agora a segunda parte da aula de O Livro dos Espíritos, da quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021, aula das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Vamos até o final de novembro com as aulas ainda gravadas, depois temos umas férias aí para os cursos. Importante que a nossa Casa Espírita não interrompe as atividades mediúnicas, palestras, passes, né? Mas os cursos a gente tem um período de férias sim, porque às vezes as pessoas viajam e tal, e aí cai muito o número de participantes. Então retornamos lá no final de janeiro, e aí com a expectativa, né, de que todos os cursos voltem presencialmente. Já temos vários cursos presenciais na casa, né, que voltaram em setembro. O do Livro dos Espíritos ainda não, mas voltaremos, se Deus quiser, lá no início de 2022. Se você não tem o Livro dos Espíritos, passa lá no Centro Espírita do Calvário ao Céu, e pegue um gratuitamente, ou se quiser alguma encadernação melhor, tem lá também a venda baratinho. Mas é importante que no estudo, né, você esteja aí com o livro acompanhando os comentários, seja os meus, da Roberta, da Kátia, da Heloísa, e assim você pode inclusive anotar dúvidas para depois perguntar para nós. As aulas gravadas não permitem isso, mas você pode mandar no grupo ou, se for o caso, perguntar quando nós retornarmos aí o ano que vem. Agora nós vamos para a questão 583. A questão 583 é a seguinte: se uma criança se transviar apesar dos cuidados dos pais, estes são responsáveis? Não, né? Porque se os pais se esforçaram, fizeram tudo o que estava dentro da possibilidade deles, e ainda assim esse espírito não aceitou as orientações, os pais, né, não podem fazer nada. Nós não podemos ter a expectativa, né, de que temos a obrigação de mudar os outros. Só nos cabe nos mudarmos, nos transformarmos, né? O processo de educação é de autoeducação. Ah, mas e aí? Eu recebi a missão paterna, materna, né, de encaminhar alguém. Sim, devemos fazer o nosso melhor, dando o exemplo, marcando nossos posicionamentos, né? Então, quando a criança é pequena, a gente leva a evangelização, a gente matricula ela numa escola, a gente propicia condições dela praticar um esporte ou uma atividade artística ou tudo isso, com que objetivo? Para encaminhar essa criança, esse espírito reencarnante para o bem. Damos a essa criança as condições materiais de sobrevivência e principalmente o amor. Se fizermos isso, se dermos amor, condições de sobrevivência, oferecermos oportunidades de crescimento, estaremos fazendo a nossa parte. Só que o outro vai fazer com isso aquilo que ele desejar. Tem o livre-arbítrio também. Então, se os pais fizerem tudo isso e ainda assim esse espírito se desviar, né, do caminho do bem, claro que os pais não serão responsabilizados. A questão seguinte é o oposto dessa, né? A 583A. Se uma criança se torna um bom adulto, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais, estes se beneficiam com isso? Ora, Deus é justo, né? Não poderia dar crédito, mérito para quem não tem. Então, se os pais aí foram péssimos exemplos, fizeram coisas ruins para essa criança, e apesar disso, essa criança consegue superar essas dificuldades, se tornar uma pessoa de bem, mérito para esse espírito que teve maturidade para superar isso, né? Essa infância difícil e caminhar por um caminho mais tranquilo aí. Mas os pais, claro, não serão beneficiados com isso. Não diretamente, pelo menos. Claro, esse espírito, e é bem possível e provável que isso aconteça, sendo um espírito de algum progresso, como demonstrou aí superando as dificuldades,
possivelmente vai cuidar desses pais na velhice, vai cuidar desses espíritos depois do desencarne, apesar desses espíritos terem negligenciado nessa educação. Então é um benefício indireto, mas não poderão ter vantagens, né, de uma educação que não propiciaram. A questão agora é a 584. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador que só tem em vista satisfazer a sua ambição e para atingir o alvo não recua diante de nenhuma calamidade? Estamos pensando aqui num conquistador em termos de guerra mesmo, né? Pensando que o próprio Kardec aqui, ele nasceu em 1804, que é o ano em que Napoleão Bonaparte se auto-coroa imperador da França. Então, na sua infância, viveu ali as guerras napoleônicas, inclusive perdeu parentes, né, nas guerras napoleônicas, também na Revolução Francesa, que tinha acontecido um pouco antes do seu nascimento. Então, aqui está parecendo que ele está até se referindo ao Napoleão, né, que não recua diante das calamidades. Napoleão se embrenhou em empreitadas militares que causaram muitos danos para a França e para a Europa como um todo. Que pensar, né, de um conquistador assim que está fazendo isso pelo seu próprio orgulho ali, né, por um projeto pessoal. Eles dizem assim, claro, será responsabilizado, mas isso tudo faz parte ainda de um projeto maior, que a gente não consegue enxergar, é claro, mas as guerras têm no Livro dos Espíritos, né, um capítulo que trata disso, veremos no livro terceiro. As guerras fazem parte do progresso, não é? Poderíamos, enquanto humanidade, progredir de outra maneira, mas infelizmente a gente ainda precisa das guerras, das pandemias para o nosso progresso. Então, esse espírito está realizando ainda uma tarefa, mesmo que não seja a sua intenção fazer isso. A sua intenção é atender a um interesse pessoal, ao seu orgulho, mas ainda assim isso tudo está dentro dos desígnios de Deus. Na questão 584A, aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é alheio ao bem que delas pode resultar, pois só se propõe um alvo pessoal. Não obstante, aproveitará desse bem. Cada um é recompensado segundo as suas obras, ou seja, ele fez com o objetivo de conquistar, um objetivo pessoal ali. Então, não será beneficiado. É como os pais, que os filhos se deram bem, mas não foram eles que fizeram isso. Então, claro, nesse caso não haverá um prêmio, né? Uma recompensa, melhor dizendo, para esse espírito. Agora, não tenhamos dúvida de que ele auxiliou, né, esse espírito indiretamente, mesmo sem querer, no progresso, e de alguma maneira o progresso chega para todos. Edmir, mas é progresso apenas material? Nem sempre. Às vezes as guerras, às vezes as calamidades nos fazem refletir e também trazem progresso moral. Não é? Trazem mudanças nas leis, veja, depois da Segunda Guerra Mundial, foi criada a ONU e uma proposta, né, que deve nortear as constituições, praticamente norteia as constituições dos países, que é a Declaração Universal dos Direitos do Cidadão, do homem e do cidadão, né? Isso faz com que uma guerra das proporções que foram a Segunda Guerra Mundial tenha trazido benefícios indiretos. Aí tem um comentário do Kardec para acabar aqui o capítulo, né? Falando das missões dos espíritos, que os espíritos têm diversas missões. Por exemplo, alguns são anjos da guarda, né? Tutelam indivíduos. Outros tutelam famílias, aglomerações humanas, né? Cidades. Outros são protetores, são, melhor dizendo, protetores não, presidem os fenômenos da natureza, que nós vimos lá no começo do Livro dos Espíritos, ou seja, as tarefas, as missões dos espíritos são dadas de acordo com o seu progresso, com a sua evolução.
Então, espíritos medianos vão receber missões, tarefas medianas. Espírito de maior progresso moral, intelectual ou ambos receberão missões compatíveis, né? E aí, se vamos conseguir vencer totalmente essa prova, essa missão, melhor dizendo, ou parcialmente, vai depender de como utilizarmos o nosso livre-arbítrio. Voltamos daqui um pouco para a terceira e última parte da nossa aula.